Fala comigo, tropa! Vamos para as nossas dicas, palpites e análises para os jogos do dia 10 de fevereiro de 2025, a nossa segunda-feira. Bom, tropa, segundou amanhã, a gente tem uma grade até interessante para uma segunda-feira, né? A gente estava vendo uma sequência muito boa, ontem já não foi um dia tão legal, um dia bem mais ou menos, né? Acertamos metade só, ficamos devendo aí gols no jogo do Flamengo, mas faz parte, vamos para amanhã. 3h30 da tarde, Campeonato de Israel. Tem o brabíssimo aqui, Maccabi Haifa, recebendo o Hapoel Haifa. Qual é a situação deles? Vamos lá. A gente está chegando aqui na reta final do campeonato. O Maccabi Haifa ele tem 41 pontos, ele está a 9 pontos do líder, porém, se ele ganha esse jogo, ele tem um jogo a menos, se ele ganha, ele vai a 44, ficaria aí a 6 pontos, né? Já dá aquela pimentada no campeonato. Temporada passada quem ganhou foi o Tel Aviv, mas antes o Maccabi Haifa tinha emplacado aí uma sequência de 3 ou 4 títulos seguidos. Estava dominando Israel. E vai enfrentar o Hapoel Haifa. O Hapoel Haifa é o 6º colocado, né? Embora eles estejam próximos ali, um é o 3º, um é o 6º, a diferença entre eles de pontos é de 10 pontos. Né? O Maccabi Haifa ele é muito superior. Fez 45 gols, sofreu 23. O Hapoel Haifa em 21 jogos fez 29, sofreu 22. Aqui eu vou ser sincero para vocês. Aqui eu gosto da vitória do time mandante, eu gosto da vitória do Maccabi Haifa, tem ainda a chance de brigar pelo título, passa muito pela vitória desse jogo aqui em casa, vai enfrentar o Hapoel Haifa, que além de ser o 6º, ele não vive um momento legal. Se a gente olhar aqui, dos últimos 5 jogos, ele só ganhou 1 e perdeu 3, vem sofrendo gols há 8 jogos consecutivos, tá? Vai tendo mais de gol e meio nos últimos 4, mais de gol e meio em 8 dos últimos 10, o Maccabi Haifa vem marcando gol nos últimos 10, o Maccabi Haifa tem uma média superior a 2 gols por partida. 20 jogos, 45 gols. Deixa eu só confirmar aqui. 21 jogos, 45 gols. Média absurda. Mais gol e meio em 9 dos últimos 10. Então agora essa vitória, até porque joga dentro de casa. Um outro cenário que pode ser legal, aproveitar o momento das duas equipes, é o mais gol e meio. Eu também gosto. Cris, não tenho muita confiança. Pô, time lá de Israel. Então, 2 golzinhos aqui chega muito forte, porque para o time da casa só a vitória interessa. Se ele ainda quiser ter chance de título, só a vitória interessa. É um time com uma média de gols muito forte, né? Muito alta o ataque, contra um time que sofre gols com muita frequência. Então, esse 1,5 para quem não quer chegar no mercado de resultados também é muito legal. 4h da tarde, vamos para a 2ª divisão da Holanda, a Eredivisie. São 3 jogos aqui, todos eles muito bons para gols. Acabei separando um, que foi o jogo do PSV reserva, né? O time B do PSV contra o Cambuur. O time do PSV vem sofrendo gol nos últimos 10 jogos, além de ter perdido os últimos 4. Teve mais de 2 gols e meio nos últimos 3 e mais de 1 gol e meio em 8 dos últimos 10. Média de gols altíssima. O Cambuur vem fazendo gols em 9 e teve mais de 1 gol e meio em 8 dos últimos 10. Se a gente olhar aqui a classificação, o Cambuur, que caiu recentemente, né, tá tentando aí subir de novo, tem 41 pontos, 24 jogos, 34 gols feitos e 24 gols sofridos. Uma média bem legal, né? Pelo menos sofre aí 1 gol por partida. Já o PSV Reservas é o 18º colocado, em 24 jogos fez 36 gols e sofreu 50. Sofre aí mais de 2 gols por partida, mas é um time que faz muito gol também. Para você ter uma noção, o PSV, ele é o antepenúltimo, ele tem mais gols que o Cambuur, que está na zona aqui da classificação para o playoff. Os 2 primeiros já sobem direto para a primeira divisão, e do 3º ao 8º luta por mais uma vaga. Com mata-mata aí, uma semifinal e uma final. Enfim, dada a média das 2 equipes, gols aqui é muito forte, até porque o Cambuur, se ele quiser subir de novo, ele não pode perder pontos contra o PSV, que está lá embaixo, né, com a média de gols sofrida, mas o PSV é um time que faz muito gol também, então o cenário de gols é muito legal. Eu gosto de 2 gols aqui, ou daria para na ousadia buscar 3 gols também. Cris, quero uma odd um pouquinho mais alta. 3 gols também chega forte. Ou 2 gols para completar o bilhete, marcha. Vamos seguir aqui, agora a gente tem campeonato italiano, vamos falar de Inter de Milão e Fiorentina. Se enfrentaram recentemente, foi 3-0 para a Fiorentina. Vou falar para vocês que foi um placar que me surpreendeu bastante. Acho que foi sexta-feira, né, dia 6, foi o que o jogador desmaiou em campo, teve problema cardíaco. Foi bem triste, né, a situação. Eles adiaram o jogo, voltou com a Fiorentina dando sapeca na Inter,
E agora a Inter tá mordida. Agora a Inter dá mordida. A Napoli joga hoje, né? Tem uma grande chance da Napoli ganhar, porque tem um adversário relativamente fácil. Então, se você estiver vendo esse vídeo, a diferença entre a Napoli e a Inter tiver de 6 pontos é porque a Napoli ganhou o jogo, tá? Mas, proporcionalmente, com as duas equipes com o mesmo número de jogos, a diferença é de 3. Inter de Milão em 23 jogos fez 56 gols, é o melhor ataque aqui disparado do campeonato italiano, atual campeã. Pega a Fiorentina, que quer voltar para o G4, né? A Juventus ganhou, a Juventus voltou para o G4, mas Lazio joga hoje também, então dependendo do jogo da Lazio, a Fiorentina vai estar na 6ª posição, mas quer ir voltar para a zona da Champions League. Dito isso, tem 2 cenários que eu gosto. O primeiro cenário, inevitavelmente, o mercado de gols, cara. Porque eu tenho 2 equipes fortes ofensivamente e que jogam para ganhar o jogo. Não à toa, a Fiorentina meteu 3 na Inter. Não é qualquer time que chega na Itália e mete 3 na Inter, independente de ser casa ou fora. Então eu tenho uma Inter que vai querer dar resposta, vai estar jogando dentro de casa, não vai querer distanciar ali da Napoli, da líder. Se a Napoli tropeçar, é até uma forma da Inter diminuir a diferença. E do outro lado eu tenho a Fiorentina que quer voltar para o G4, sabe que é possível ganhar da Inter de Milão. Aí assim o fez com muito como é que fala, né? Um aumentativo aí, mas muito vigor. Meteu 3, e aqui pelo menos 2 gols a gente vê, tá? E é só isso, tropa. Eu não vou entrar na vitória da Inter, embora eu acredito que vença, porque joga dentro de casa, porque tá muito baixo. Fiorentina não é um time de bobeira. Se essa odd aqui da Inter tivesse 1,60, 1,70 para fazer uma entrada simples, eu até entraria. Mas 1,40 não. 1,40 eu não entro não. Vamos lá. Tô com a camisa do Gigantesco, porque o Gigantesco joga amanhã. Vasco pega o Sampaio Corrêa. O Vasco precisa ganhar de qualquer jeito, cara. Tô falando isso como um vascaíno, né? O que acontece? O Vasco está na 3ª posição. São 8 jogos. Faltam 3 rodadas. 3 rodadas. O Vasco ainda pega o Botafogo. O Vasco ainda pega o Flamengo. A chance do Vasco perder pro Botafogo e pro Flamengo, ela é maior do que o do Vasco ganhar. Correto? Eu sou o vascaíno falando com vocês. São 2 times que são melhores que o Vasco. E mesmo o Botafogo tendo perdido seus principais jogadores, não ser, por enquanto, né, que o técnico só vai coçar o bolso aí em breve, mas o Botafogo não ser aquela potência igual foi na temporada passada, muito por conta da ausência do Luiz Henrique e do Almada, ainda assim precisa de muito para ser melhor que o Vasco, né? Infelizmente. Então, assim, são 2 jogos que o Vasco tem chance de nem pontuar. Então, o Vasco tem que ganhar esse jogo, pro Vasco ir a 16 pontos, 16 pontos, e aí o que vier é lucro depois, né? O que vier pro Vasco aí vai ser lucro. Então, o Fluminense, por exemplo, tem 11. O Fluminense tem 2 jogos para fazer. Se o Fluminense não ganhar nenhum dos 2, o Fluminense não conseguiria passar o Vasco, por exemplo, porque o Fluminense só pode chegar a 17 pontos. Né? Então, assim, pro Vasco é ganhar ou ganhar, tá ligado? É ganhar ou ganhar. E o Sampaio Corrêa, ele tem a chance de passar o Vasco também. Pô, mas com todo respeito aí ao Sampaio Corrêa, tá ligado? Mas eu penso muito quando eu penso no estadual, eu já foco mais nos grandes, né? É claro que o Sampaio Corrêa, se ganhar o Vasco, se ganhar o Sampaio Corrêa ganhar o Vasco, ferrou. O Vasco não passa mais, não. Por isso que o Vasco tem que ganhar, deve ganhar, e eu tô fechado com a vitória do Vasco. Sem conversa, a gente tá falando, ó, da Cruz de Malta. Berred, por favor. Pô, Coutinho, chapadinha. Coutinho jamais ficou de novo, né? É brincadeira. Ô, Pedrinho, ó, como é que é? Coça o bolso aí, meu irmão. Pô, bora. Vou falar mais, acho que não que eu me estressei. Mas vocês viram o drama do Vasco, né? Vai estar ali 1 ponto do outro, 2 ali do de baixo ali do Nova Iguaçu, e o Vasco, depois desse jogo do Sampaio Corrêa, o Vasco pega Flamengo e Botafogo. 9h30 da noite, São Paulo e Inter de Limeira. Vitória do São Paulo para mim. São Paulo poupou os jogadores contra o Bragantino, né? Então a tendência aqui vai vir com força máxima e tendência aí total dentro do Morumbi do São Paulo ganhar da Inter de Limeira, que é pouquíssimas ideias, tá? Poupou jogador, descansado, contra a Inter de Limeira tem que ganhar. Perdeu para o Bragantino, inclusive, né? Porque poupou jogadores. E é isso, tá? Outros estaduais aqui, deixa eu ver, nada interessante. Particularmente nada interessante. Interessante esse. Pô, se o Vasco não ganhar, vocês vão me ver abatidaço no próximo vídeo. Pô, se o Vasco não ganhar. Ótimo jogo, caraca. 3-3 ano passado, Vasco Sampaio Corrêa. Ô, meu pai, ó.
Tem Sampaio Correia, Nova Iguaçu, Maricá, tudo aqui pode passar o Vasco, né? E o Fluminense, claro. Volta Redonda já ganhou a vaga. Pô, depois eu tenho que ver qual a tabela do Fluminense. O Fluminense ainda pega um clássico. Você jogou com o Vasco, Flamengo. O Fluminense jogou com o Botafogo também, né? Caraca, ferrou. Enfim. Torce aí pro Vasco também, valeu? Nos vemos amanhã, tamo junto, me dá fé, pra cima. Bom, tropa, para amanhã uma duplinha pra gente. Primeiro jogo, mais de 1,5 entre Inter de Milão e Fiorentina. E para fechar, a vitória do São Paulo contra a Inter de Limeira dentro de casa. Essa é a nossa duplinha do total de 1,61 de odds. Sempre bom para dobrar nosso investimento ao próximo disso. E tamo junto, muita fé, pra cima.